Ide por todo o universo, meu reino anunciar. Dizei a todos os povos que eu vim pra salvar. Quero que todos conheçam a luz da verdade, possam trilhar os caminhos da felicidade. Ide anunciar minha paz, ide sem olhar para trás. Estarei convosco e serei vossa luz na missão. Ide anunciar minha paz, ide sem olhar para trás. Estarei convosco e serei vossa luz na missão. Vós sois os meus mensageiros e meus missionários, e de salvar o meu povo de tantos calvários. De minha verdade liberta e a vida promove. Meu evangelho ilumina e as trevas remove. Ide anuncia minha paz, ide sem olhar para trás. Estarei convosco e serei vossa luz na missão. Ide anuncia minha paz, ide sem olhar para trás. Estarei convosco e serei vossa luz na missão. Boa tarde a todos. Boa tarde. Quero acolher a todos indistintamente, como podemos observar. Hoje temos visita em nossa comunidade. Este movimento Salvai Almas, que realiza o seu encontro aqui na nossa comunidade. Então, eu dou as boas-vindas a cada uma que vem de diversos lugares, especialmente do estado de Santa Catarina, não é? Porto Velho, Brusque, né, como se diz lá em Santa Catarina, Blumenau, não é? Não é Tijucas não, Jaraguá, né? Jaraguá do Sul, Joinville. Alguém esqueci de algum? Gente de São Paulo, enfim, vamos citar todos os estados, né, daqui a pouco. Então, bem-vindos. Quero acolher também o diácono Luiz, do Santuário Cristo Rei, e São Judas Tadeu, isso, bem-vindo. E todos aqueles que comumente participam das nossas celebrações aqui no sábado. Estamos na casa da Mãe Nossa Senhora Auxiliadora, e aqui viemos para escutar o seu Filho Jesus, recebê-lo na Eucaristia, para que sejamos instrumentos, também mensageiros do seu amor pelo mundo. Com este movimento, nos unimos em prece, pela missão deles de rezar pelas almas, com o intuito de salvar almas. A graça de Deus é capaz de fazer isto. Também eles que rezam pelas vocações sacerdotais, religiosas. Então queremos juntos celebrar. Para tanto, queremos dar início, traçando sobre nós o sinal da cruz, cantando. Nós vamos cantar da maneira correta, porque nós nos reunimos em nome de Deus, o único Deus em três pessoas. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Então nós vamos cantar assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá bom? Cantemos, vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo, estamos aqui. Mais uma vez. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, ao seu dispor, para louvar e agradecer, bendizer e adorar, te aclamar, Deus Trino de amor. Queridos irmãos e irmãs, desejo-vos hoje e sempre que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. A palavra de Deus neste final de semana irá nos convidar a refletir sobre a importância da palavra de Deus na nossa vida. Qual é a importância que ela tem, que ela ocupa em nossa vida? E ao mesmo tempo, a liturgia nos exorta a sermos uma terra boa, que acolhe então esta palavra e que produz frutos abundantes. E queremos iniciar pedindo perdão a Deus pelas vezes em que nosso coração foi um coração duro, incapaz de acolher a palavra de Deus. Peçamos perdão também, amados irmãos, pelo nosso coração inconstante. Coração inconstante, que até recebe a palavra com euforia, com entusiasmo, depois, diante das primeiras dificuldades, desiste, esmorece. Peçamos perdão ainda pelo nosso coração materialista. Ouvimos a palavra de Deus, mas depois ocupa o nosso coração como prioridade os bens, as coisas materiais, como espinho que sufoca esta palavra. Clamemos juntos, humildemente e confiantes, a misericórdia, o perdão do Senhor, cantando. Pelos pecados, erros passados, por divisões na tua igreja, ó Jesus. Senhor, Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Quem não te aceita, quem te rejeita, pode não crer por ver cristãos que vivem mal. Cristo, piedade, Cristo, piedade, Cristo, piedade, piedade de nós. Cristo, Piedade, Cristo, piedade, Cristo, piedade, piedade de nós. hoje se a vida é tão ferida, deve-se a culpa indiferente
defesa dos cristãos. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Que o Deus, cheio de amor e de misericórdia, que na sua infinita bondade tenha compaixão de cada um de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Agradecidos a Deus por termos sido perdoados no amor, na alegria de nos reunirmos em comunidade, celebrando a nossa fé, a vida, glorifiquemos cantando. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados. Louvo o Rei Celeste, os que foram libertados. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Deus e Pai, Nós vos louvamos, adoramos, bendizemos. Damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Senhor Nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai. Vós de Deus, Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Vós que está junto do Pai, Como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor. Com o Espírito Divino de Deus Pai do esplendor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Oremos. Queremos neste momento apresentar ao Senhor todas as nossas intenções, além destas que registramos ao chegar aqui na igreja, na comunidade hoje, as que nós trazemos em nosso coração, nossos propósitos, nossas motivações, nosso agradecimento a Deus. Coloquemos tudo isso aqui diante do altar do Senhor, com fé e confiança. Ó Deus, que mostrais a luz da verdade aos que erram, para retomarem o bom caminho, dai a todos os que professam a fé, rejeitar o que não convém ao cristão, e abraçar tudo o que é digno desse nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. Como a terra fértil recebe a semente e a faz germinar e crescer, acolhamos a palavra que será semeada em nosso coração, para que a glória de Deus se revele em nossa vida. Leitura do livro do profeta Isaías. Isto diz o Senhor: assim como a chuva
e a neve descem do céu, e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra, e fazê-la germinar, e dar semente para o plantio e para a alimentação. Assim, a palavra que sai de minha boca não voltará para mim vazia, antes realizará tudo que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A semente caiu em terra boa e deu fruto. A semente caiu em terra boa e deu fruto. Visitai a nossa terra com as chuvas e transborda de fartura. Rios de Deus que vêm do céu derramam águas e preparais o nosso trigo. A semente caiu em terra boa e deu fruto. É assim que preparais a nossa terra, vós a regais e a aplainais, os seus sulcos com a chuva amoleceis e abençoais as sementeiras. A semente caiu em terra boa e deu fruto. O ano todo coroais com os vossos dons, os vossos passos são fecundos, transborda a fartura onde passais, brotam pastos no deserto. A semente caiu em terra boa e deu frutos. As colinas se enfeitam de alegria e os campos de rebanhos. Nossos vales se revestem de trigais, tudo canta de alegria. A semente caiu em terra boa e deu frutos. A semente caiu em terra boa e deu frutos. Segunda leitura, tirada da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória
que deve ser revelada em nós. De fato, toda a criação está esperando ansiosamente o momento de se revelarem os filhos de Deus, pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua livre vontade, mas por sua dependência daquele que a sujeitou. Também ela espera ser libertada da escravidão da corrupção e, assim, participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Com efeito, sabemos que toda a criação, até ao presente tempo, está gemendo como que em dores de parto. E não somente ela, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito, estamos interiormente gemendo, aguardando a adoção filial e a libertação para o nosso corpo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Toda semente é um anseio de frutificar, e todo fruto é uma forma da gente se dar. Põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe, a colheita, plantas para o irmão. Põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe, a colheita, plantas para o irmão. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus subiu de casa Jesus saiu de casa e foi sentar-se à margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as sementes. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois à pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas à pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir
sem nada entender. Havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis, e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquela que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto, um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, uma vez mais, quero externar aqui alegria por recebermos os nossos irmãos, amigos, não é? Vindos de diversos lugares, participando desse encontro, nesse movimento Salvai Almas. Nosso diácono, não é, Luiz, é do Santuário Cristo Rei, São Judas Tadeu, e todos os irmãos e irmãs que se reúnem aos sábados aqui nesta comunidade para a celebração do mistério pascal. Na alegria deste encontro, somos convidados neste momento a partilhar o pão da palavra. Palavra de Deus, ou melhor, a liturgia deste final de semana, deste 15º domingo do tempo comum, nos convida a refletirmos sobre a importância da palavra de Deus em nossa vida. E ao mesmo tempo, estende esse convite, faz este apelo para que sejamos terra boa e produzamos frutos e abundantes frutos. Passando um pouquinho pelas leituras que foram proclamadas, que nós ouvimos, a primeira leitura do profeta Isaías. Nesse texto de hoje, o autor sagrado, o profeta Isaías, compara a palavra de Deus à chuva. Esta é a comparação que o profeta faz. Diz o autor, não voltará sem ter cumprido sua missão.
Esta é a comparação que o profeta faz, não é? Da palavra de Deus, comparando com a chuva, com a neve. Dentro desse contexto em que o povo, no exílio, já cansado, desiludido de voltar à sua terra, o profeta anuncia então que Deus é sempre fiel às suas promessas. Sua palavra, repito, parafraseando o profeta Isaías, sua palavra é como a chuva, é como a neve. Caem do céu e não voltam sem terem produzido o efeito, o seu efeito. Portanto, a primeira leitura nos mostra que Deus não esquece o seu povo e que sua palavra nunca falha. É um convite à confiança na palavra de Deus. Basta guardarmos em nosso coração esta metáfora, né? A palavra de Deus é como a chuva e como a neve. A chuva que cai na terra e não volta sem ter realizado o seu efeito, não é? Assim é a palavra de Deus na nossa vida, no nosso coração. Da segunda leitura, carta de Paulo aos Romanos, Paulo, no texto de hoje, ensina que o tempo da semeadura é sempre um tempo difícil. Sofre-se com a dor e a espera, mas não se trata de um grito de morte, muito pelo contrário. Se trata do início de uma nova vida que vem chegando. É isto que Paulo expressa na segunda leitura de hoje. Cito apenas o primeiro versículo. Irmãos, eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. O tempo da semeadura é sempre um tempo difícil e sofre-se com a dor, com a espera, mas não se trata de um sofrimento estéril, não é? De um sofrimento, eu diria, em vão, mas o início de uma nova vida. Então, à luz deste texto, também somos convidados, não é? A vivermos nesta atitude de confiança, a certeza de que esse tempo em que vivemos é um tempo necessário de semeadura, também de desafios, não é? Mas nada será em vão, não é? É um tempo de vida nova, de transformação. Então é um convite também à esperança nesse sentido, não é? A esperança de que Deus é nosso Pai providente, não é? E que Ele nos dá força, coragem para enfrentarmos os desafios que encontrarmos na vida, na certeza de que dias melhores, um tempo novo, vida nova surgirá. Por fim, chegamos ao Evangelho, porque o Evangelho de hoje, extraído do evangelista, o texto extraído do evangelista São Mateus, é o capítulo 13º. Faz parte do terceiro discurso de Jesus. O primeiro, em Mateus, é o Sermão da Montanha, o primeiro discurso. O segundo é o discurso apostólico,
o chamado, a escolha, o envio dos discípulos. O terceiro é este que nós começamos a ouvir hoje, o 13º capítulo, onde concentra-se as 7 parábolas do reino. Nos próximos domingos iremos ver as outras parábolas, e esta então hoje a parábola da semente e do semeador. A parábola da semente e do semeador. Jesus, falando em parábolas, utilizando-se então da parábola da semente e do semeador, nos diz que o semeador saiu a semear. E semear o quê? A semente. O semeador saiu semear a semente. E parte caiu à beira do caminho, Os pássaros vieram e comeram. O texto diz, a outra parte no terreno pedregoso, brotou e secou. Outra parte no meio dos espinhos, os espinhos cresceram, sufocaram. Mas também uma parte desta semente caiu em terra boa e produziu 30, 60, 100 por um. O que Jesus está ensinando aos seus, nos ensinando com esta parábola? Jesus estava fazendo uma constatação. Ontem, uma constatação lá no passado, eu diria, uma constatação que podemos também fazê-la hoje. Jesus encontra dificuldade na aceitação de sua palavra. Aqui estão as dificuldades. Encontra bastante dificuldade. Havia gente que não acreditava. Havia gente que, embora simpatizasse com Jesus, logo desistia de segui-lo. Havia gente que a mensagem de Jesus ameaçava. Por isso, ele era hostilizado e também tramavam a morte de Jesus. No fim, ficaram apenas alguns discípulos com ele, com Jesus. E também entre os discípulos, muitos duvidaram. Então, esse é o contexto, para entendermos o núcleo, digamos assim, da parábola, a dificuldade das pessoas de aceitar, acolher então Jesus, acolher a sua palavra. E Jesus então responde com a própria parábola às pessoas, isto é, a dificuldade. Diante da grande questão que se apresentava, será que a palavra de Jesus estava se tornando ineficaz? Sem força? E aí Jesus responde com a parábola. E a resposta é muito clara para nós. Apesar dos obstáculos, a semente não perde a sua força. O problema não está na semente nem no semeador. O problema, vamos chamar assim, entre aspas, problema está na qualidade do terreno. A semente é boa. O semeador é Jesus. É a palavra, o conteúdo, quer dizer, a semente é a palavra. Onde está então a dificuldade? Está no terreno, na qualidade do terreno. Deus lança a sua semente em todas as direções. Não recusa nem os pecadores mais endurecidos, nem as pessoas superficiais, nem
as pessoas imersas nas preocupações do dia a dia. O homem, o ser humano, pode fechar-se à palavra de Deus, pode rejeitá-la, sem dúvida nenhuma. Mas sempre haverá terreno onde a palavra de Deus, que é boa, a semente que é boa, produzirá frutos. 30, 60, 100 por um. Diante desta parábola, emergem algumas questões importantes para a vida da gente, para a gente pensar, para a gente refletir. Primeiro, que terreno somos nós? Primeira questão, que terreno somos nós? Muitas vezes, questionamos o pregador. Porque ele é muito comprido, porque é repetitivo, enfim. Porque foi muito pesado o pregador. Mas não valeria a pena nos questionarmos quanto à nossa atitude de ouvintes? A primeira questão. Essa parábola nos provoca a questionarmos a nossa capacidade de escuta de Deus, de escuta da palavra. Porque, repito, o acolhimento do Evangelho não depende nem da semente, nem do semeador, e sim, e tão somente, da qualidade da terra. Que terreno somos nós? Segunda questão, que semeadores também somos nós? Cuidamos do nosso terreno, retiramos as pedras, os espinhos. Que semeadores somos nós? Procuramos aprimorar a semente, preparando-nos para sermos bons semeadores, seja na catequese, não é? Com a formação litúrgica também, não é? Enfim, as oportunidades que a igreja também nos oferece. Que semeadores somos nós? Porque também somos convidados a sermos semeadores. Uma terceira questão para que possamos refletir: será que vale a pena semear? Hoje, no mundo em que a gente vive, a parábola de Jesus é uma parábola cheia de esperança. Cheia de esperança. Jesus é o semeador, nós também o somos, junto com ele, certamente. E Jesus semeia em todos os terrenos, como ouvimos na narrativa, mesmo nos inférteis, e algumas sementes acabam germinando, como aquelas que caíram em solo fecundo, em terra boa. O importante é semear sempre, semear o grão da esperança. Em tempos em que vivemos, em tempos de desesperança, em tempos difíceis, a parábola nos impele a sermos semeadores da esperança, isto é, convidando-nos a semear, que vale a pena sim semear. É a própria palavra de Deus que nos dá esta garantia, não é? Porque a palavra de Deus é como a chuva, que cai, que desce à terra e não retorna sem antes ter produzido o seu efeito. Então, é um convite à esperança, a sermos semeadores de fé, de esperança, de entusiasmo, de ousadia. Tudo isso está contemplado nesta parábola de hoje. Queridos amados irmãos e irmãs, que possamos nós, à luz deste texto bíblico, melhor, à luz dos textos da liturgia deste final de semana, em que nos convida a refletir sobre a importância da palavra de Deus na nossa vida,
que possamos reservar um lugar precioso para esta palavra. Que preparemos o terreno da nossa vida, do nosso coração, onde esta palavra possa penetrar e germinar, não é? Fecundar a nossa vida, produzindo frutos para o reino. Vamos pedir a Deus sempre a graça, não é? A graça de sermos terra boa, de sermos bons semeadores, a sermos homens e mulheres de esperança. Pedir o auxílio de Nossa Senhora e de todos os santos e santas de Deus. E concluamos esta breve reflexão cantando o refrão daquele canto que cantamos na aclamação evangélica. Põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupes a colheita, porque plantas para o irmão. Só o refrão, podemos repetir, e assim encerramos a nossa reflexão. Põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe a colheita, plantas para o irmão. Mais uma vez. Põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe a colheita, plantas para o irmão. Com essa certeza no coração, renovemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Queridos irmãos e irmãs, ao divino semeador, peçamos que a palavra saída de sua boca gere entre nós frutos de vida, e nós vamos pedir rezando assim: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Pela Santa Igreja, para que semeie com fidelidade a palavra de Deus no coração do mundo, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos ministros ordenados e leigos, para que vivam com coerência o Evangelho que anunciam, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos professores, para que suas práticas, valores e ensino suscitem o amor pela sociedade democrática, justa e fraterna, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos agricultores, para que sejam agraciados com tempo favorável e com muitos e bons frutos, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Pela nossa comunidade, para que se deixe transformar pela palavra ouvida a taça e faça nascer sempre novos filhos e filhas para o reino, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Por este movimento, salvai almas, por cada um de nós, que sejamos semeadores incansáveis, não é? Para que, na confiança, na graça de Deus, possamos ter a certeza de que os frutos surgirão e que nos coloquemos disponíveis para a semeadura cotidiana. Pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor nosso Deus, concedei-nos testemunhar com a vida a palavra que proclamamos com os lábios, por Cristo nosso Senhor. Amém.
Como semente lançada à terra, Jesus frutificou e faz-se pão para nosso alimento. Participar da Eucaristia significa acolher a semente da palavra viva. Nós vamos receber agora o envelope do dízimo, que representa nosso ato de consciência cristã, gratidão e fé. Recebemos também os dons do pão e vinho, que se tornarão o sacramento de nossa salvação. Os grãos que formam espiga se unem para ser um pão. Os homens que são igreja se unem pela oração. Diante do altar, Senhor, entendo minha vocação. Devo sacrificar a vida por meu irmão. Os grãos caídos na terra só vive se vai morrer. É dando que se recebe, morrendo se vai viver. Diante do altar, Senhor, entendo minha vocação. Devo sacrificar a vida por meu irmão. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa Igreja em oração e fazei crescer em santidade os fiéis que participam deste sacrifício. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário a nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. De tal modo amastes o mundo que nos enviastes como Redentor, vosso próprio Filho, em tudo semelhante a nós, exceto no pecado. Amando-o até o fim, amastes nele nossa humilde condição, e ele, na obediência até à morte, restaurou o que nossa desobediência fizera perder. Por essa razão, com os anjos e com todos os santos, entoamos um cântico novo para proclamar a vossa bondade, cantando a uma só voz. O céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas. Santo,
Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor, nosso Deus. Bendito o que vem em Nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor, nosso Deus. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Meus amigos, eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa Ressurreição. vinde, vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estarmos aqui reunidos na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e do sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo José Antônio Peruso e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, particularmente aqueles aos quais trouxemos como intenção nesta Santa Missa de hoje. Enfim, de todos os demais que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Também nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e mártires, com nossa padroeira Santa Quitéria, São Luís Orione e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por
por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Guiados então pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do seu Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. O perigo de termos um coração duro, um coração inconsistente, um coração materialista. Enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Digamos juntos: Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. provai e vede como o Senhor é bom, e é feliz quem nele encontra seu refúgio. E felizes somos nós, porque convidados a nos aproximar do altar do Senhor, e a alegria é ainda maior a nossa, porque aceitamos este convite e aqui estamos. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salva.
É importante calar para ouvir a sua voz. Agora é hora de silêncio interior, de deixar Cristo falar sua mensagem de amor. Agora é hora de silêncio interior, de deixar Cristo falar sua mensagem de amor. É fácil encontrar-se com Deus, é só saber silenciar. Em tudo Ele se faz presente, até no barulho do mar. Agora é hora de silêncio interior, de deixar Cristo falar sua mensagem de amor. Agora é hora de silêncio interior, de deixar Cristo falar sua mensagem de amor. Oração pelos sacerdotes. Onipotente e eterno Deus, digna-te a olhar a face do teu Cristo, o eterno e sumo sacerdote, e por amor dele, tem piedade de teus sacerdotes. Lembra-te, ó Deus misericordioso, que são apenas débeis criaturas. Mantém vivo neles o fogo do teu amor. Guarda-os junto a ti, a fim de que o inimigo não prevaleça contra eles, e para que jamais se tornem indignos da sua sublime vocação. Ó Jesus, suplico-te por teus fiéis e fervorosos sacerdotes, por teus sacerdotes tíbios e infiéis, por teus sacerdotes que trabalham nas longínquas ou próximas missões, por teus sacerdotes que sofrem tentações, por teus sacerdotes que sofrem a solidão e a desolação, por teus jovens sacerdotes e por teus sacerdotes idosos, por teus sacerdotes enfermos, por teus sacerdotes agonizantes, pelas almas de teus sacerdotes que padecem no purgatório. Mas, sobremodo, te encomendo o sacerdote que me batizou, o que me absolveu dos pecados, e aqueles cujas missas assisti, e que me deram teu corpo e o teu sangue na sagrada comunhão. Aqueles que me alentaram e instruíram, que me alertaram e aconselharam, a todos os sacerdotes, aos quais me liga uma dívida de gratidão. Ó Jesus, guarda-os todos junto ao teu sagrado coração e concede-lhes copiosas bênçãos, agora e na eternidade. Amém. Mãe dolorosa, peço-vos pelo vosso sofrimento na morte de vosso Filho, que ofereçais ao Pai eterno o precioso sangue que jorrou das chagas de nosso Senhor Jesus Cristo crucificado pelos pobres sacerdotes transviados
que se tornaram infiéis à sua sublime vocação, para que quanto antes voltem junto ao bom pastor. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Alimentados pela vossa Eucaristia, nós os pedimos a Deus que cresça em nós a vossa salvação, cada vez que celebramos este mistério, por Cristo nosso Senhor. Amém. Peço a gentileza da Assembleia sentar-se um minutinho mais apenas, por favor. Temos alguns comunicados da nossa comunidade. Só lembrando, nesse período de recesso escolar, então a nossa secretaria paroquial está funcionando de segunda a sexta pela manhã apenas, não é? De segunda a sexta-feira até o dia 22 deste mês. Então, quem se dirigir à secretaria sempre pela manhã, até o dia 22. Nas quartas-feiras também, nós não temos a Santa Missa aqui com a novena, não é? Somente a novena. Assim como a Santa Missa das 15 horas na matriz, não tem nesse período de recesso. E também nas quintas-feiras, a adoração durante o dia, até o retorno normal das atividades, não temos, né? Então essas informações a gente já vem dando há um bom tempo, só para reforçar. No dia 22 de julho, à tarde, temos aqui na comunidade, nesta comunidade, a tarde julina. A partir das 13 temos um bazar, e a partir das 15 haverá venda de pastel e bolo. Tá bom? Então, dia 22 de julho, à tarde, festa julina, aqui na comunidade Nossa Senhora Auxiliadora. No dia 12 de agosto, teremos também um jantar dançante. Os convites estão à venda na Sala do Dízimo. Aproveito também para anunciar, estamos divulgando, no dia 20 de agosto nós temos um evento beneficente em prol do nosso seminário. Sempre é bom, fundamental, rezar pelas vocações, e também nós trabalhamos, promovemos eventos. Aqui na nossa paróquia nós temos este evento, é um show de prêmios, para subsidiar, ajudar a subsidiar então a formação dos nossos seminaristas, futuros sacerdotes. Então, venha participar conosco. As pessoas da comunidade já sabem, todos os anos, no terceiro domingo, este ano 20 de agosto, nós temos ali, na entrada da igreja, não é? A relação de prêmios, o programa então deste evento. Leve para casa, se programa então para o dia 20 participar conosco deste evento lá no salão da nossa creche, tá bom? Mais uma vez, quero agradecer a presença dos amigos, né, do movimento Salvai Almas, o nosso diácono Luiz, também os nossos seminaristas, não é, que estão de recesso e vão participar do encontro a partir de amanhã, né, de hoje e amanhã, e moram na cidade, visitam a cidade. Então, nosso muito obrigado pela presença, e de todos aqueles que se fazem presente nesta celebração de hoje. Vamos ficar em pé, e para finalizar, e diante da imagem de Nossa Senhora Auxiliadora, nós queremos
rezar esta Ave Maria nas intenções do Santo Padre o Papa, rezar uns pelos outros, rezar por todos os vocacionados, rezar pela perseverança daqueles que já estão no caminho, rezar pelos doentes, pelas almas, enfim, por todas as necessidades da nossa Santa Mãe Igreja. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa